E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que foi dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus.
Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra de Deus se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já fez uma viagem missionária? Esse texto retrata a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. É claro que nós estudamos na semana passada que João Marcos foi junto com eles. Porém, aqui no verso 13, João Marcos já não mais está. Houve uma confusão com o apóstolo Paulo e ele resolveu voltar. Ele abandonou a viagem missionária. É claro que a palavra de Deus vai discutir sobre isso em outros textos. Quando você lê esse texto, você vê essa primeira viagem missionária, Deus direcionando a Paulo e Barnabé. Eles chegam em Pisídia e eles lá vão à sinagoga. E é o primeiro sermão registrado de uma pregação em uma sinagoga a respeito de Cristo. É claro que quando você lê o livro de Atos, você fica maravilhado, porque 1/4 do livro de Atos são pregações. O livro de Atos, então, tem pregações muitas. Desde a primeira, no dia de Pentecostes, onde Pedro fala ao judeu, e aquela pregação é uma pregação poderosa, mas todas as pessoas de todas as línguas ouvem a pregação, porque cada um dos apóstolos, cheio do Espírito Santo, fala em um idioma de alguém que está ali. É claro que você vê Pedro pregando, por exemplo, depois que ele entra nas Portas Formosas e cura aquele homem paralítico, e ele prega no átrio do templo. Depois prega para o Sinédrio. E você vê várias e várias pregações, mas você não vê nenhuma pregação na sinagoga registrada. Eu não estou dizendo que não teve. Você não vê nenhuma registrada. A primeira registrada na sinagoga, no livro de Atos, é essa aqui. É claro que você vê algumas vezes Jesus pregando na sinagoga. Como a primeira vez que ele pregou, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. E você sabe qual foi o resultado. Jogaram Jesus fora da sinagoga e da cidade. Sabe disso, né? Bom, então você não vê nada disso. De repente você vê o Paulo expondo a palavra de Deus na sinagoga, com uma profundidade imensa, porque ele começa a falar a respeito de Jesus nesse sermão poderoso, falando a respeito da história de Israel. E ele fala da história desde o Egito. E não é desde o Egito, quando o povo foi escravo, desde o Egito, quando Deus exaltou o povo lá. Deus livrou da fome, colocou o povo na melhor terra, no melhor lugar. Deus abençoou poderosamente. Ele começa a narrar essa história e falar a respeito disso. Ele fala sobre os cumprimentos das promessas do Antigo Testamento feita em Jesus Cristo. E ele leva a história até Davi e traz uma atualização muito
linda a respeito de Cristo. E possivelmente, quando ele pregou esse texto, já se passava em torno de 15 a 20 anos depois da morte de Cristo. Irmãos, mas ele prega e parece que o nome Cristo era um nome tão forte na mente e no coração do povo, que quando ele vai expor a história de Cristo, ele cita João Batista. E possivelmente o povo também conhecia João Batista, um grande profeta, que passou por ali e foi decapitado, um homem de Deus, um homem que falava da parte de Deus. Um homem que olhou para Jesus, e Paulo faz questão de dizer disso, e profetizou a respeito dele, dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre a palavra de Deus, porque essa foi a pregação de Paulo, uma pregação poderosa sobre a palavra de Deus. E infelizmente, nos nossos dias, nos púlpitos, não se fala mais sobre a palavra de Deus, não se pregam mais sobre a palavra de Deus, se fala sobre qualquer coisa, mas não falam sobre a palavra de Deus. E a pregação do apóstolo Paulo foi uma pregação onde a palavra de Deus era o que era citada, e o centro dessa mensagem era Cristo. Cristo que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Parece que se você ouvir Paulo pregar em Atos, é o tempo todo isso. É a palavra de Deus com aplicação em Cristo, levando os ouvintes ao arrependimento e a viver para a glória do Deus Todo-Poderoso. Isso é o evangelho pautado na palavra, que é uma espada de dois gumes, que é apta para dividir alma e espírito, na espada de dois gumes, que discerne a mente e os pensamentos de cada um de nós. Então, nós iremos ministrar sobre a palavra de Deus e, em primeiro lugar, as maravilhas da palavra de Deus. E eu quero pedir que você deixe a palavra de Deus aberta, ou o seu smartphone ligado, em modo avião, e quero meditar com você sobre as maravilhas da palavra de Deus. E em primeiro lugar, a primeira maravilha da palavra de Deus reposa na participação de Deus na história do povo dele. Deus, ele sempre agiu no meio do povo, Deus sempre atuou no meio do povo, Deus sempre esteve presente no meio do povo, e Paulo queria explicar isso ao povo. Se você for atentar aos versos 17 e 18, diz assim: o Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais, o exaltou povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou dos braços poderosos. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ele começa a falar de um Deus todo-poderoso, de um Deus que estava agindo na história, no meio do povo de Deus. E ele resume essa história. Resume na sua primeira parte, contando até o sofrimento que o povo passou. 40 anos no deserto. Ele começa a história falando a respeito de um Deus todo-poderoso, um Deus que exaltou o seu povo durante a peregrinação, dizendo assim: Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa história. Deus pegou o povo e o exaltou. Depois, Deus que exaltou, que escolheu, estava com o povo em meio ao seu sofrimento, ouviu o seu clamor, ele veio, ele agiu, ele trabalhou, porque aqui é como um resumo da história. Ele libertou o povo, e por 40 dias, 40 anos, no deserto, Deus estava agindo com providência na vida deles, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia. Deus é um Deus que participa da nossa história, mas não só participa, ele age e dirige a nossa história.
E era bem claro que o apóstolo Paulo queria que o povo conhecesse as maravilhas da palavra de Deus a partir da história do povo de Deus, registrada na própria palavra de Deus. Desde o chamado de Abraão, aonde Deus escolheu, o elegeu, o predestinou, ele chamou para uma terra, até o povo entrar naquela terra, depois de passar anos e anos no deserto. Então, ele fala sobre o Deus que age no meio da história, a partir de olharmos para a história da palavra de Deus e vermos o quanto Deus é fiel. E nesses 2 versos, ele demora 500 anos, em 2 versos, para contar a história de Deus agindo na história do povo. Os próximos 2 versos é mais 500 anos de história, que são os versos, próximos 2 não, os próximos 3 versos, são mais 500 anos de história, que é do verso 19 ao verso 20, quando ele fala da transformação de Israel em uma federação. Daqui vai de Josué até 2 Samuel, até a escolha do rei Davi. E ele leva essa ideia de um Deus que age de forma poderosa e extraordinária, porque é um Deus que participa, é um Deus que dirige a história, é um Deus que está presente em meio à história, é um Deus que ouve o que o povo pede, mesmo quando o povo pede de forma errônea e contraditória aos princípios de Deus, quando o povo pede um rei. É claro que Deus está agindo e transformando uma nação em um reinado, em uma nação teocêntrica, uma federação onde há um rei, onde há um magistrado que vai dirigir toda a história do povo de Israel. O livro de Juízes, a partir de Josué, vai falar sobre esses homens que Deus elevou de forma extraordinária para julgar o povo de Deus, até que o povo olha para outras nações e vê que tem rei, e lá neles não. E quando Paulo fala de Davi, é claro que ele fala desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele vai nos falar das maravilhas de Deus, registradas nas promessas de Deus, cumpridas em Cristo. E a partir do verso 22 em diante, do 23 ao 37, ele vai falar que as promessas de Deus, todas elas foram cumpridas em Cristo. E é necessário que a igreja possa compreender essa verdade. Verso 23, da descendência deste, Davi, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. De forma direta, ele já aponta Jesus Cristo como um cumprimento da promessa de Deus. E depois ele vai decorrer nos próximos versos, do 23 ao 37, para falar que tudo que os profetas falaram era a respeito de Cristo. E ele vai citar vários profetas, ele vai citar Jeremias. Ele vai citar Jeremias 25, do verso 5 ao 6, que diz: levantarei a Davi um ramo justo, um rei reinará e prosperará, executará o juízo, a justiça na terra. Em seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Ele começa a falar a respeito desse período que os profetas citavam a respeito da justiça, da salvação, dizendo que foi em Jesus que se cumpriu tudo isso. Mas se vocês não entendem, então quero aproximá-los cada vez mais da história. Essa é uma pregação narrativa de Paulo. E ele diz: eu quero aproximar vocês da história. E no verso 24 e 25, ele vai falar a respeito de João, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel. Ele vai falar que João pregava, e ele pregava a respeito de Jesus.
Ele vai dizer que João não era o Messias, mas que João era o precursor do Messias. E ele chama a atenção do povo a olhar maravilhas da palavra de Deus no Antigo Testamento, que era o único registro até aquele período, e ver Deus agindo. Mas, acima de tudo, deveriam olhar a história e ver que Cristo era um cumprimento de todas as promessas de Deus citadas no Antigo Testamento. E aí, a partir daí, ele vai citar Isaías. A partir da ideia de João, quem era quem ia preparar o caminho do Senhor. Mas ele começa a citar Isaías a respeito do nascimento virginal de Jesus Cristo, a respeito do ministério da pregação de Jesus Cristo, que foi predito por Isaías 61, verso 1 e 2. Ele vai falar da rejeição a Cristo, que também foi predita por Isaías 8,14. Ele vai falar sobre o seu sofrimento, que também Isaías falou sobre isso em Isaías 53, versos 4 e 5, que diz que, mas ele suportou as nossas dores, carregou as nossas dores, e nós estimávamos por ferido de Deus e aflito, mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi ferido por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ele começa a falar a respeito desse Jesus, aonde se cumpriu nele todas as coisas, dizendo: Jesus Cristo é o clímax da história, é o cumprimento e a promessa. Sabe o que ele está dizendo? Que tudo na história do povo de Israel converge em Cristo. Tudo na nossa história, o clímax tem de ser Cristo. E tudo que fazemos, vivemos, deve ser para a glória de Cristo. Então devemos ver essa maravilha na palavra de Deus, de um Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que possamos experimentar dele perdão, bênção, salvação, remissão, para que nele possamos ser restaurados, perdoados, para que nele possamos ter um propósito de vida. E o povo precisava entender a respeito de Cristo. Então, a pregação de Paulo, que o alicerce é a palavra, porém o centro é Cristo, nos eleva a olhar as maravilhas da palavra de Deus, na participação de Deus na história, no registro com as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo, e também na revelação do plano de Deus para salvar todos os homens por meio de Cristo. A palavra vai nos revelar a Cristo. A palavra não só vai nos dar uma indicação de um Salvador, mas vai nos revelá-lo como o único e suficiente Salvador. A mensagem de Paulo é uma mensagem de salvação que se encontra em Cristo, porque só Cristo salva. Essa boa notícia de perdão, de transformação, de nova identidade e de um novo propósito de vida está em Cristo. Cristo é a boa notícia. Cristo é a boa notícia a respeito do perdão do pecado que conseguimos nele, e somente através dele, só ele que pode perdoar. Verso 38 diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de quem vos anuncia a remissão de pecado por intermédio desse. Por meio dele, verso 39, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificado
pela lei de Moisés. Não sei se você atentou, no verso 13, eles estão na sinagoga. E depois de ensinarem a lei de Moisés, o líder da sinagoga diz, porque era um costume, um hábito, aos visitantes, varões, tem alguma palavra de exortação? E Paulo pega a palavra. E ele pega a palavra inteira, contando essa história, Deus agindo na história, falando das promessas de Deus cumpridas em Cristo. E agora ele começa a falar da revelação de Deus a respeito de Cristo. Sabe por quê? Pela lei, nenhum homem foi salvo. Ninguém foi salvo pela lei. E a lei estava sendo pregada. E aí ele vai falar que a salvação não vem pela lei. A justificação condenava todas as pessoas. A lei, condenava todas as pessoas. Era uma questão jurídica. Mas Cristo trouxe a justificação. Ele é a boa notícia. A lei é como se fosse um guia que norteava e direcionava, mas não salvava ninguém. E ele diz, nele nossos pecados foram perdoados. Nele nós fomos justificados. A boa notícia de salvação é o perdão nele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo entende. É essa mensagem que Deus é aquele que nos justifica. Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem é que vai nos condenar? É Cristo que morreu, o que antes ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós, como está escrito. Por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está ministrando a palavra que todo homem desejava ouvir. Todo homem judeu piedoso, que tentava guardar a lei e viver segundo os princípios da lei, e olhava todos os dias a impossibilidade de cumpri-la. E Paulo estava contando a história. Não era só para que o povo ficasse prestando atenção nos fatos históricos de Deus que elege, do Deus que preserva, no Deus que abençoa, no Deus que está no momento de luta, de dor, está presente, no Deus da providência. Não. Ele queria levar que o povo entendesse que havia salvação. E a salvação está em Cristo. Só Ele salva. Então, nessa pregação, ele chama o povo, nessa pregação da palavra, a olhar as maravilhas da palavra de Deus. São reveladas em Cristo, para que as pessoas pudessem viver com Cristo, andar com Cristo, se relacionar com Cristo, viver para a glória dEle e entender que Cristo é o Deus encarnado que está conosco todos os dias. Ele está nos chamando, nos elegendo, Ele está nos protegendo, Ele está agindo com a sua santa providência, nos alimentando, nos sustentando, abrindo portas e oportunidades. Ele está conosco no momento de dor, de sofrimento, de luto, de perda, de agonia, de tristeza, de solidão. Ele está presente e Ele nos perdoa de toda a condenação jurídica que o pecado fazia com o ser humano. Mas Ele nos chama a enxergar uma segunda coisa. E a segunda coisa que Ele nos chama a enxergar é o impacto da palavra de Deus. Qual é o impacto dessa pregação? O que causa o impacto dessa pregação nas pessoas? O versículo 40 diz assim: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas.
Vede 41, desprezadores, maravilhados e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não vereis em algum outro lugar. O que é que acontece? Essa palavra, ela é pregada e ela começa a causar impacto. Mas o impacto acontece dependendo de como você recebe. Veja o verso 42. Ao sair eles, rogaram que no sábado seguinte lhe falasse então as mesmas palavras. Esse impacto é maravilhoso na vida de quem recebe. Aqueles homens estavam na sinagoga no dia do Senhor, no sábado. Eles ouvem a pregação e eles ficam maravilhados e dizem assim: volte aí a semana que vem, nós queremos ouvir de novo. Eles recebem a palavra. Mas quando você lê o verso 45 e 46, que é uma semana depois, diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. E Paulo e Barnabé falam ousadamente naquele momento ali, mas você vê dois grupos. O primeiro grupo é um grupo que recebe, e o segundo grupo é um grupo que não quer ouvir a palavra, rebate. Porque no sábado seguinte, se você for continuar lendo o texto do 42 em diante, você vai ver que quase toda a cidade foi para a sinagoga. Então, o culto não foi feito na sinagoga. Foi na porta da sinagoga. A multidão inteira lá. A inveja tomou conta daqueles homens de forma tal que eles começaram a rebater tudo que Paulo dizia. O impacto da palavra de Deus causa isso na vida de indivíduos. Ou absolver, receber a palavra e dizer queremos ouvir mais. Ou recusá-la. Ou ter inveja do que Paulo, usado por Deus, estava ministrando. A palavra de Deus, eu citei aqui várias semanas a mesma coisa, dizendo que essa palavra, ela surte esses dois efeitos. Ela traz salvação, transformação na vida de indivíduos que creem. E ela traz juízo na vida de outros que não querem. A palavra de Deus, ela de forma clara e absoluta, ela salva. Ela redime. Ela transforma. Mas a palavra de Deus também causa um impacto contrário, de recusa ao que Deus fala. Eu fico imaginando sobre o impacto da palavra de Deus nesses dois grupos citados, e fico pensando o primeiro grupo que rejeita, mas está os versos depois, e o segundo, os que recebem. E fico pensando o seguinte: como é que nós nos deparamos com a palavra de Deus e respondemos o que a palavra de Deus deseja? Nós a recebemos com alegria e queremos ouvir mais e aprender mais da palavra de Deus, ou nós desprezamos a palavra de Deus? Como eu tenho lido ou ouvi uma mensagem da palavra de Deus que fala a respeito de Deus e que expõe os meus pecados, como é que eu faço? Eu ouço a palavra de Deus, recebo e peço misericórdia a Deus e desejo ouvir mais, ou eu recuso a palavra. Então, há um impacto que essa palavra de Deus causa, não só causou lá, mas que essa palavra de Deus causa hoje, nos nossos dias. Ela causa um impacto, não como esse barulho, mas é um impacto no coração do indivíduo, de tal forma que faz o indivíduo receber ou afastar-se da palavra de Deus. Você viu Jesus pregando uma vez,
E a palavra de Deus diz bem assim: dura foi a palavra, quem pode suportar? Porque a palavra de Deus, ela tem de ter esse impacto. Eu tenho de receber, eu tenho de mudar, ou eu tenho de rejeitar. Qual é o impacto que a palavra de Deus tem causado? E após o sermão de Paulo, nós vemos que o impacto na vida dos ouvintes naquela sinagoga causou um impacto positivo. Porém, na outra semana, quando ele volta para pregar, o impacto da palavra que estava reverberando durante os dias da semana foi tão forte que causou inveja e incômodo, ao ponto do povo rejeitar. Isso foi algo tão difícil e perturbador, porque nós precisamos ver as manifestações de Deus na palavra, precisamos responder ao impacto da palavra, mas precisamos aplicar a palavra aos nossos corações. E aí eu fico pensando, será se como igreja, que domingo após domingo, anos após anos, ouvimos a palavra de Deus e sermão onde a base é a palavra e Cristo é o centro, o tempo todo? Pelo menos de uma igreja reformada como essa é assim. O que acontece é que não há mudança e transformação no coração. Qual é a aplicação da palavra de Deus na minha vida? A primeira aplicação que essa palavra deveria causar na minha vida e no meu coração é que eu deveria anunciar amplamente a palavra de Deus a todas as pessoas, para que todas as pessoas pudessem ouvir a respeito do Deus Todo-Poderoso. Verso 47. Diz assim a palavra de Deus: parte do versículo, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim que seja para a salvação até os confins da terra. Sabe o que Deus está falando? Que Ele nos chamou para sermos luz nos gentios. E nós somos povos gentios, não somos judeus. Nós fomos alcançados porque alguém que viu as maravilhas de Deus na palavra, alguém que recebeu a palavra, quando foi aplicar a palavra na vida, entendeu que devia anunciá-la. E aí a palavra de Deus chegou a mim, chegou a você, chegou há anos e anos atrás aqui na nossa nação. Há 500 anos atrás, quando celebrou a reforma, Calvino enviou missionários para o Brasil, que foram mortos. O último dele, foram mortos quase todos na Baía de Guanabara. O último dele foi morto em São Vicente, aqui pertinho. Jean-Pierre, um homem missionário que foi proibido falar de Jesus, senão ia morrer. E só não mataram quando prenderam ele aqui em São Vicente de cara, porque ele era um missionário e alfaiate, e no Brasil inteiro não existia nenhum alfaiate, só ele. E aí teve alguém que disse: não, mate não, porque esse é o único alfaiate do Brasil inteiro. Se matar, como é que vai consertar e fazer roupas para o povo? Mesmo assim foi anunciado que ele não poderia falar de Jesus, e ele pregou Jesus Cristo. E anos depois ele foi morto pelo padre Anchieta, aqui em São Vicente. Alguém que você já ouviu falar muito na história e talvez nunca viu falar de Jean-Pierre. Mas foi um homem de Deus que entendia que a aplicação da palavra era o anúncio em todos os lugares a respeito de Jesus. Saiu da sua terra, veio para uma nação onde não tinha nada, estava ainda começando, para dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. A aplicação da palavra não basta só viver
em algumas áreas da vida. É viver em todas as áreas da sua vida. É entender que eu devo ser o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu devo crer no que a palavra de Deus ensina a respeito do que eu devo crer. E para viver a aplicação da palavra, deveríamos fazer uma pergunta: estou disposto a sofrer pela palavra? Estou disposto a sofrer pela verdade da palavra de Deus? Estou disposto a não negociar a minha fé, mesmo que eu tenha danos e prejuízo? Aplicar a palavra não é só anunciá-la, mas é viver e sofrer, mesmo em meios a prejuízos. Eu tenho convicção que eu tenho de anunciar a palavra de Deus. Deus te abençoe, minha gata. Aplicar a palavra é sofrer a palavra. E precisamos, irmãos, sofrer, ou ter disposição de sofrer para obedecer a palavra. E a nossa sociedade não está disposta a sofrer para obedecer os princípios da palavra. Porque nós somos egoístas. Porque Cristo não é o centro. Porque nós não olhamos as maravilhas de Deus e entendemos o quanto Deus é poderoso na nossa história, o quanto Deus nos livrou, guardou, abençoou, protegeu, o quanto Deus nos chamou, o quanto Deus nos abençoou. E aí trocamos Deus por qualquer coisa. Sabe, a aplicação da palavra é ter uma disposição muito rápida de obedecer a palavra de Deus. Depois que eles pregam e eles são rejeitados naquela cidade por alguns que não recebem a palavra. Quando você vê o verso 51, você fica assustado. Esse sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe o que é que eles fizeram que Jesus mandou? Se vocês forem rejeitados em uma cidade, o que é que se deve fazer? Tirar a sandália, bater uma na outra, sacudir o pó para nem o pó da cidade carregar. Eles aplicam a palavra à sua própria vida, de tal forma, ao entender plenamente que aqueles homens rejeitaram o próprio Cristo, então nem o pó da cidade eles precisavam carregar nos seus pés. E eles fazem isso como obediência literal. Porém, quando você vê e lê o verso 52, diz: e os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque havia uma aplicação da palavra, e mesmo em meio à luta e à perseguição, eles estão cheios de Deus, transbordando do Espírito Santo, tem muita alegria nos seus corações. Independente do que o povo achasse ou não, porque eles não estavam aí para ninguém, só para obedecer o que Cristo mandou. Então eles estão cheios de Deus. Apesar de oposição, de entender que o juízo vem sobre aquele povo, de demonstrar àquele povo que eles rejeitaram a palavra, mas Deus estavam rejeitando também. Eles cheios de alegria e do Espírito Santo foram para outra cidade. Porque a oposição nunca pode nos impedir de continuar a missão. E eles continuam a missão, cheio de alegria no coração e cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, tem tanta gente que para de querer viver como a palavra porque foi perseguido, porque foi caluniado, porque foi injustiçado e por tantas coisas. Para de ser a bênção que Deus deseja.
Os discípulos não ligavam para o que o outro achava. Não ligava para o que o outro pensava. Importava agradar a Deus, louvar a Deus e viver para a glória de Deus, olhando as maravilhas de Deus na história, um Deus presente, um Deus real, o cumprimento em Jesus Cristo, e dizer que bênção podemos experimentar no cumprimento de tudo que os profetas pregaram. Podemos andar com Jesus, Ele se revelou a nós. Mas eles podiam ver o impacto da palavra, e isso ia acontecer em muitos lugares, sobre muitas pessoas, uma multidão ou um indivíduo. Pessoas que iriam aceitar e outros iriam rejeitar. Mas o mais importante era eles viverem a palavra, falando de Jesus, tendo disposição de sofrer por evangelho, sendo obedientes, mas transbordando de alegria e do Espírito Santo. Precisamos ser cheios de Deus e servirmos a Deus com alegria transbordante, independente do que o outro vai falar, do que o outro vai questionar. Eu continuo seguindo a Deus. A viagem missionária não para ali. A viagem missionária continua. Porque a missão que Deus o confiou deveria ser feita. O que Deus te confiou? Quais os dons Deus dotou você? Como você tem usado os dons de Deus? Tem sido para a glória de Deus? Tem sido para a manifestação graciosa de Deus, ou você tem enterrado os dons de Deus? Eu não sei o que você tem feito, mas olha a manifestação de Deus, não só na história da palavra, mas na história da sua vida. Veja o quanto Deus age em favor de você. Olhe e enche o seu coração de gratidão. Agradeça a Deus, sabe por quê? Porque Deus te escolheu e se revelou a você. Você é filho dele. Louve a Ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O Deus encarnado, Senhor de tudo, Deus, dono de tudo, se revelou a você e a mim. Que coisa linda é entender que esse Deus se relaciona. E eu posso desfrutar da sua presença, da sua companhia, do seu ensinamento, do seu Santo Espírito na minha vida. E em minhas tristezas, as lutas, as desilusões, eu posso entender que Deus dirige a minha história e nunca vai me abandonar. Eu posso então aplicar essa palavra à minha vida, eu posso falar, eu tenho de viver em obediência, eu tenho de aprender a ter prejuízos quando vai contrariar os princípios de Deus. Eu tenho de estar cheio de alegria do Espírito Santo. E sabe, irmãos, presta atenção, esse texto não tem nenhum milagre. Tem a pregação da palavra, a rejeição da palavra e a obediência. Mas ao mesmo tempo os discípulos entendem que eles são perdoados, transformados e têm um propósito de vida. Não há nenhum milagre, mas a alegria do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo é algo real pela palavra. Você crê nisso? Então se alegre em Deus. O Deus da palavra que se revela e deseja que você viva. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Obrigado, Deus, pela pregação da Tua palavra. Queremos Te pedir, ó Deus, que a mesma se faça de forma real em nossa vida, de forma que possamos obedecer a palavra
e vivermos nas nossas relações, em cada área da nossa vida, vivermos a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do Senhor, louvor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a bendizer o Senhor constantemente. Ajuda-nos, ó Deus, a diuturnamente meditar nos Teus princípios. Ajuda-nos a ouvirmos mais a Tua palavra. Ouvirmos mais os Teus conselhos registrados na Tua santa palavra sobre a nossa vida. Ó Deus, que possamos viver a palavra, que possamos sentir fome da Tua palavra, em nome de Jesus, porque entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo a Tua vontade, para a glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo possa transbordar em alegria a vida de cada um aqui, em qualquer momento da sua vida e da sua história, entendendo que o Senhor está presente e o Senhor está agindo. Em nome de Jesus. Amém e amém.